Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Aqui com a nobre presença dele, Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. E ela, com a voz perfeita, intacta, depois de tomar muitos limões, e água morna e azeite e tudo mais. É, isso aí, meu filho. Os ouvintes querem que você repita aí a receita, né? O pessoal ficou a semana toda falando. O Clever também quer saber. Clever, ó, pra não ficar... Todo mundo sabe, limão com água morna em jejum, mas eu tomo água em jejum antes. Limão com água morna em jejum. Um limão. É suco de um limão e a mesma proporção de água. Quem ia gostar disso é de Djalma Santos, que ele gostava de passar receitas, entendeu? Você sabe que eu lembrei disso quando você falou, fala aí, estão querendo trazer então, Djalma aqui. Um limão com água morna de manhã. Pois é. Ajuda ajuda parte na imunológica, né? Muito Graças bom. A Deus, minha filha. Ó, aí, sei que vocês ficaram... Meu sistema de saúde é SDS, Sistema Divino de Saúde. Sistema Divino de Saúde, esse é bom. Bom plano de saúde. Sei que vocês ficaram a semana toda me homenageando, né? Porque eu não deixei o Marco Antônio deve ter sido um que me elogiou. O Marco Antônio deve ter ficado assim, esse Eduardo, não sei o quê. Mas olha, faltava 30 segundos para acabar o programa e o Paulo Renato disse que queria contar uma história. Não dava tempo, entendeu? Porque era muito pouco tempo para ele contar essa história que está relacionada ao nosso estudo, que a gente está no capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, e no item 90, né, nós lemos o primeiro... 90, nós lemos o primeiro parágrafo do item 90. E aí estávamos falando sobre a história das irmãs fofoqueiras, né? Que essa é a história que o Paulo Renato contou aí pra gente, que está no Livro dos Médiuns. Em qual item? No item 252, capítulo 23. Kardec começa falando no item 89, um pouquinho sobre elas, e depois ele retoma a história mais completa no item 252. Então, são aquelas irmãs em que estavam ocorrendo fenômenos na casa delas, fenômenos muito desagradáveis, né? As roupas delas eram completamente destruídas, né? Lançadas, rasgadas, perfuradas, e elas tomando todas as precauções, trancando a roupa, e elas viram que não era ninguém encarnado que estava fazendo aquilo. E aí aconselharam que elas procurassem Allan Kardec, já que ele tratava dessas questões espirituais. Kardec submeteu aos espíritos o caso dessas irmãs, e os espíritos foram bastante claros, dizendo que elas estavam sofrendo a consequência, sobretudo uma delas em especial, pela língua delas, né? Por serem pessoas que faziam as fofocas, caluniavam, e esse espírito que as perseguia no momento tinha sido uma das suas vítimas, e agora ele estava fazendo a desforra, e ele é quem produzia os fenômenos. E o espírito, né, disse para Kardec de forma clara que elas precisariam modificar a postura a ponto de uma delas, o seu próprio anjo guardião, ter se afastado um pouco devido aos atos reprováveis que ela tinha. Kardec achou que seria muito difícil falar para ele, né? Falar para ela, constrangedor, né? Ele dizer para elas que o problema, na verdade, era a língua delas. E aí o espírito diz, devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas de quem se trata acham que não fazem mal com a língua, mas fazem muito mal. E aí nós paramos aí, o Paulo Renato, que gosta de deixar vocês angustiados, sabia que faltava 1 minuto, 30 segundos para acabar o programa, disse que tinha uma história para contar.
Agora ele tá ali mexendo na mochila, não sei se a história que ele vai contar tem a ver com a mochila, não, tá pegando algum... Eu tô olhando que o livro dele, do livro dos médios, também tá todo esquartejadinho ali. Meus livros assim de manuseio, estão tudo solto. Se o Renato for assaltado e o bandido pode levar tudo, carro, mas não leve as folhas dos livros, né? É mesmo, é verdade, estão todas marcadas e então, representam um momento de reflexão especial. Então, finalmente, Paulo Renato, né? Depois de uma semana que as pessoas não dormem, Marco Antônio deve ter ficado muito chateado comigo, a Tereza, mas quem tem a nossa companheira lá também que acompanha o programa lá da CF, esqueci o nome. A Regina. A Regina deve estar também ansiosíssima. Aquele Eduardo. Paulo Renato, conta a história, né? É uma história que... Já te pegaram na tua casa, jogaram alguma coisa na tua cabeça? O que houve? Não, é uma história que na verdade eu já contei, eu acho, em algum outro lugar, talvez na CF, não sei. Mas a CF que ele está falando é a Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. É um lugar muito tranquilo, de muita paz. O Rio de Janeiro está uma maravilha, né? Oremos. Está um laboratório divino. Rua Enes Filho, número 71, né? Nossos irmãos se reúnem que dia lá, ô Paulo Renato? E agora eu não sei. Agora é terça-feira à noite. Terça-feira às 19 horas. Terça-feira às 19 horas, né? Domingo também. Tem domingo, 18, e tem a evangelização infantil de manhã no sábado. Sábado às 10 horas. Eu acho que 10 horas. Tá Isso. Então, quem quiser conhecer, vale a pena. Isso. Nossos irmãos lá são muito estudiosos. Isso. Só para nos reportarmos aqui a palavra de Tiago, o apóstolo, no capítulo 3 da carta dele, ele fala assim, item 6, a língua, assim também a língua é um pequeno órgão e que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas aí ele chama aqui de inferno. Então ele fala que a língua é um pequeno membro, mas que pode causar grandes danos. É interessante essa carta exatamente de Tiago. Relacionada à história que Kardec conta ali, mas está em Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 3, em diante, aí os versículos. Não tem osso, mas fere. E como fere, né? Interessante. Mas é uma história curtíssima. Agora você incrementa essa história. O pessoal ficou sem dormir, entendeu? Não, é que certa feita, muitos anos atrás, uma amiga pediu que eu auxiliasse com conversas, né, a uma outra amiga nossa que estava com problemas sérios de saúde e os médicos não conseguiam detectar a causa da enfermidade. Então ela é espírita, fazia orações e tudo, mas assim mesmo aquele incômodo na saúde permanecia. Então a menina sugeriu que nós fôssemos lá conversar em vista da nossa relativa amizade. E eu marquei para o dia seguinte, né, essa conversa, essa possibilidade de conversa. Só que naquela noite eu não dormia, eu não conseguia dormir. Fiquei a noite toda acordado. Eu senti um peso muito grande, assim, um mal-estar muito grande. Não um mal-estar físico, né, propriamente falando. Você sentia que era algo diferente. Né? Diferente. Eu sabia que eu não estava conseguindo sair do corpo. Alguém não... alguma coisa talvez estivesse me assustando, né? Eu percebia que eu não conseguia me desprender do corpo. Fiquei a noite toda fazendo prece, tentando dormir. E nada, eu pensei, alguma coisa tem de errado nisso. Né? Até que lá pela madrugada, quase de manhã, eu consegui dormir um pouco. E quando eu saí do corpo, eu tenho essa questão, né? Eu consigo ver com muita clareza, né, os espíritos fora do corpo. O desdobramento consciente. Né? Isso é um fenômeno natural. Não é tão comum. Né? E eu lembro com perfeição, né, da conversa, da pessoa. Isso comigo sempre foi muito natural e ainda hoje é. Aí eu lembro que eu saí do corpo, sentei na cama e estava lá uma entidade que realmente me assustou. E ele falou que precisava conversar comigo,
por causa da questão que eu estava me metendo onde não deveria me meter, né? Eu passo muito por isso. Ainda bem que eu não tenho desdobramento consciente. É horrível, realmente horrível. é muito ruim. Isso com alguma regularidade acontece comigo. Aí eu não sabia do que se tratava, aí ele falou justamente daquela menina, né, que ela havia lançado algumas calúnias, em verdade, sobre ele, e o que acontecia com ela era fruto da presença dele, né? E teve um certo diálogo lá, eu acordei, né, fiz a prece e fui melhorando durante o dia. Mas você chegou a um consenso com o espírito? Não lembro. Não lembro. Só lembro do certo diálogo, né? Ele questionando essa ajuda que eu pretendia dar. O que se desenrolou a partir dali eu não lembro, mas com certeza essa conversa foi acompanhada pelos espíritos amigos que me acompanham, tenho disso absoluta certeza. Aí durante o dia aquela impressão física, que eu estava sob os fluidos dele, né? Foi se diluindo, e à noite eu fui na casa dela realmente, aí conversamos e tal, e ela realmente tocou num assunto lá que parecia ser o assunto dele. Mas eu não podia falar para ela o que me ocorreu, como ela não sabe até hoje, para não criar conexões perniciosas, conexões mentais perniciosas. Aí conversamos por um longo tempo, até me estendi por demais. Só um adendo, desculpa, eu preciso dar esse adendo, porque tem muito médium nos ouvindo. Olha a prudência que o médium tem que ter, Miranda. Isso, né? Aí, sabe? Nem tudo que o médium sabe, nem tudo que o médium vê, ele deve falar. Isso. Não é, Paulo Renato? E você teve essa prudência de não falar com a companheira para não gerar conexões entre ela e essa entidade que deixasse ela vulnerável. Então fica o alerta aí para quem é médium, está nos escutando. Não se deve falar determinadas coisas que você vê, a menos que queira mais seja no corpo ou fora do corpo. O próprio Espírito Verdade falou para Allan Kardec que algumas instruções eram dadas a benefício dele. Mas aí ela realmente entrou nesse assunto de vida alheia e tal. Aí eu observei que o Espírito, embora não fosse justo o que fazia, mas tinha suas explicações, né? E conversamos longamente e tal, e depois fizemos uma prece, eu sugeri uma prece no final. E fui embora e depois não tive mais contato com aquela pessoa. Mas ficou a lição para mim, realmente, né? Que as nossas invigilâncias, às vezes a gente fala as coisas de forma impensada, acreditando que a pessoa objeto da nossa atenção não vai se ressentir com o que nós falamos, né? E a gente encontra isso, inclusive, nas obras da Allan Kardec, lá, naquele momento lá, acho que é o Dimas, que quando está lá no velório do corpo, alguém faz uma invocação lá de tal entidade. Então, está lá nas obras do André Luiz, fatos semelhantes. Mas é interessante, né? Às vezes a gente acredita, tem a convicção de que a oração noturna, ela por si só nos vai trazer um bom sono. Mas isso nem sempre é verdade, porque a oração tem que estar acompanhada de alguma qualidade moral, como diz aqui na questão 252 do Não é Livro dos simplesmente Médiuns. rezar, Não, orar. Seria simples, é uma atitude simplista. Porque é quase uma coisa mecânica, né? Que você é um ritual que muitos de nós fazemos. Eu tenho que rezar. Eu tenho que rezar para dormir, eu tenho que acordar e rezar. Não, é sempre bom. Porém, útil e necessário. Porém, como diz o Paulo Renato, tem que estar muito associado realmente a uma questão de sentimento verdadeiro e uma conduta também condizente, né, com aquilo que nós estamos buscando na prece. Nós não estamos nos referindo a uma atitude absolutamente correta, mas um esforço para se ajustar aos ensinos que às vezes a própria pessoa divulga e aquilo que ela acredita, né? De modo que a doutrina espírita seja para nós, todo o seu conteúdo seja para nós uma forma realmente de viver e não um conhecimento vazio baseado tão somente numa filosofia. Bem, contada a história, que vocês viram que não seria possível falá-la em 30 segundos ou 1 minuto,
mas valeu muito a pena, né? Nos traz sempre importantes reflexões. Vamos voltar aqui ao Livro dos Médiuns, lembrando que nós estamos no item 90, nós vamos para o segundo parágrafo, ainda dentro desse contexto, falando sobre essas manifestações físicas, né? E Kardec continua, item 90, segundo parágrafo, dizendo o seguinte: em alguns casos, mais louvável é a intenção a que cedem. Procuram chamar a atenção e pôr-se em comunicação com certas pessoas, quer para lhes darem um aviso proveitoso, quer com o fim de lhes pedirem qualquer coisa para si mesmos. Paulo Renato lembrou aí de Allan Kardec, né, que teve o aviso lá do seu espírito protetor. Na verdade, ele estava escrevendo algo que não estava correto e o espírito queria alertá-lo que, para de escrever, que tu está escrevendo coisa aí que não está correta. E depois ele realmente foi conferir e encontrou lá um erro muito sério, segundo ele. Continua aqui Kardec. Muitos temos visto que pedem preces. Outros que solicitam o cumprimento em nome deles de votos que não puderam cumprir. Outros ainda que desejam, no interesse do próprio repouso, reparar uma ação má que praticaram quando vivos. Em geral, é um erro ter-se medo. Claro, racionalmente a gente hoje sabe disso. Porém, dependendo da situação, a gente ainda pode ficar inseguro em relação ao fenômeno. A presença desses espíritos pode ser importuna, porém não perigosa. Concebe-se, aliás, que toda a gente deseja ver-se livre deles, mas geralmente as que isso desejam fazem o contrário do que deveriam fazer para consegui-lo. Se trata de espíritos que se divertem, quanto mais a sério se tomarem as coisas, tanto mais eles persistirão. Como crianças travessas que tanto mais molestam as pessoas, quando mais estas se impacientam. É verdade, meu filho faz isso. E que metem medo aos poltrões. Se todos tomassem o alvitre sensato de rir das suas partidas, eles acabariam por se cansar e ficar quietos. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, de modo que, ao cabo de poucos dias, não mais voltaram. Claro que cada caso é um caso, né? Kardec está citando aqui uma situação de um companheiro que demonstrava tranquilidade e mostrava para os espíritos que tudo que eles fizessem ali, ele estava seguro de que nada aconteceria e que eles estavam perdendo o tempo deles. O próprio Kardec vai aqui adiante falar daquele espírito da rua Desnoyers, sei lá. Desnoyers, isso aí. Que tacava pedras e que ameaçou Kardec com as pedradas. Kardec disse que até que gostaria que ele atirasse algumas pedras naquele ambiente. Ele disse que não podia. Mas, como você bem falou, é uma experiência muito particular de Kardec e dessa pessoa a que ele se refere, mas a gente não aconselha que faça isso. Até porque normalmente não se deve desafiar aquilo que você não conhece. Né? Quando está aqui colocado o termo desafiar, a gente tem que tomar cuidado, os próprios espíritos falam com a palavra, né? Porque o companheiro que o fez, ele pode ter feito com um bom intento, né? De simplesmente mostrar aquelas entidades espirituais de que, olha, vocês estão perdendo tempo. Então, vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque não vão me assustar. É uma espécie de desafio, mas um desafio respeitoso e racional. É diferente de você, usando a mesma palavra desafiar, você ficar afrontando os espíritos que estão ali produzindo o fenômeno. Primeiro, se a gente não tem moral para isso, é uma temeridade, né? Porque você vai estar desafiando, é mais ou menos como você entrar numa comunidade de uma facção criminosa e gritar o nome de outra facção criminosa. Você vai tomar um monte de tiro, entendeu? Se você não tiver de caveirão, você vai tomar um monte de tiro. Então, assim, há que se ter bom senso, né, e não tomar ao pé da letra algumas palavras, né, colocadas. Aliás, os espíritos... Por causa da tradução também, né? A tradução. Os espíritos pedem isso, não levem ao pé da letra, né? Então, o termo desafiar no sentido de aquele que tem uma conduta moral, está seguro, ele pode simplesmente dizer aos espíritos, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque não vão me amedrontar. Eu confio em Deus, confio em Jesus, confio naqueles que me amparam. Isso não é um desafio? Sim, mas é um desafio moral.
É diferente de uma afronta, desrespeito, uma afronta desrespeitosa aos espíritos que estão produzindo o fenômeno. E a gente lembra que o que inicialmente poderia ser realmente uma brincadeira pode redundar em algo mais sério, porque o espírito pode se sentir ofendido e aí a coisa vai complicar. E se ele consegue, né, através da manipulação dos fluidos, promover o fenômeno físico, ele realmente pode lhe causar alguns transtornos, entendeu? Quebrar objetos da sua casa, lhe causar prejuízos materiais. Até agressão física. Né? Até lhe agredir fisicamente. Já tivemos vários relatos. Kardec traz alguns relatos, inclusive no livro Céu e Inferno, né, de pessoas que tomaram bufetadas, enfim. Isso acontece sim. Temos até aqueles rapazes lá nos Estados Unidos que fazem programas, né, os caçadores de fantasma, e já relataram, né, que foram agredidos. Por quê? Porque muitas vezes agiram de uma forma não muito respeitosa, sem saber com o que estavam lidando. Nesse sentido, nós temos até o livro Libertação, lá o Gúbio, quando vai às regiões de domínio do Gregório, ele vai numa absoluta atitude de respeito. Ele não vai lá desafiando. E ele deixa isso bem claro lá na narrativa dele lá. Ele até tem um momento de certo desafio, mas um desafio respeitoso, quando o Gregório lhe ameaça, dizendo que tinha poderes para impedi-lo de sair dali. E ele diz que ele sabia que ele tinha essa possibilidade, mas que ele tinha confiança. Porque o poder que ele exercia no poder de Deus momento, também, entendeu? Ele coloca as coisas em claro. Ele disse que se acontecesse era com a permissão de Deus, porque o poder que ele exercia era dado e permitido por Deus. Exatamente. Então era uma espécie de um desafio, sim, mas respeitoso. Apenas fazendo o Gregório raciocinar de que ele tinha plena consciência de que tudo que pudesse acontecer ali era com a permissão divina, e ele confiava em Deus. Conclui aqui Allan Kardec. Porém, como dissemos acima, alguns há que assim procedem por motivos menos frívolos. Daí vem que é sempre bom saber-se o que querem. Se pedem qualquer coisa, pode-se estar certo de que, satisfeitos os seus desejos, não renovarão as visitas. O melhor meio de nos informarmos a tal respeito consiste em evocarmos o espírito por intermédio de um bom médium escrevente. Na época era a faculdade mediúnica mais utilizada, era a psicografia. Hoje seria através da psicofonia. Pelas suas respostas, continua Kardec, veremos imediatamente com quem estamos às voltas e obraremos de conformidade com o esclarecimento colhido. Se se trata de um espírito infeliz, manda a caridade que lhe dispensemos as atenções que mereça. Se é um engraçado de mau gosto, podemos proceder desembaraçadamente com ele. Se um malvado, devemos rogar a Deus que o torne melhor. Qualquer que seja o caso, a prece nunca deixa de dar um bom resultado. As fórmulas graves de exorcismo, essas os fazem rir. Nenhuma importância lhes ligam. Sendo possível entrar em comunicação com eles, deve-se sempre desconfiar dos qualificativos burlescos ou apavorantes que dão a si mesmos, para se divertirem com a credulidade dos que acolhem como verdadeiros tais qualificativos. E a gente vai dando uma parada por aqui, e no próximo programa a gente pode até falar um pouquinho sobre essa questão do exorcismo aí que Kardec citou, né? Que ele diz que as fórmulas graves de exorcismo, essas os fazem rir. O que não quer dizer que em alguns casos o exorcismo em si não funcione. Aí vai depender de outros fatores, que é a autoridade moral de quem está ali, né? Do padre, do bispo, que está conduzindo aquela prática respeitável, mas que muitas vezes feita de forma inadequada não traz nenhum efeito em relação a esse tipo de situação. Dito isto, acabou o nosso tempo. Desejamos muita paz aos nossos ouvintes. Nosso Senhor Jesus Cristo, guarde os lares em paz. E Maria de Fátima Miranda abandonou o posto e provavelmente foi tomar limão com água morna. Semana que vem ela está de volta. Muita paz e até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astrênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, olá, irmãos, uma boa noite, né? Eu acho, né? Boa noite, boa tarde, boa noite, onde estiver ouvindo. Pessoal, nós estamos aqui novamente para estudar a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astrênio Evangelista de Oliveira. Seguido do Pablo também, que nos auxilia muito bem. Meus irmãos, vamos participar do Clube da Fraternidade. Vocês sabem que faltam só 800 pessoas para completar o quadro que paga a Rádio Rio de Janeiro. Então, solicitem a um irmão, a um amigo, a sua contribuição, faça parte do Clube da Fraternidade. E para fazer isso, é só entrar em contato conosco pelo número 3386-1422, 3386-1422, e você se torna rapidamente um sócio do Clube da Fraternidade. Bem, Astrênio, vamos lá terminar esse capítulo? Vamos, meu amigo. Terminando, né, e hoje realmente a gente termina a revista de junho de 1858, né, e nós estamos estudando variedades, né, que Kardec colocou dentro dessas variedades. Ele colocou os banquetes magnéticos, em que ele revela que no dia 26 de maio de 1858, que era aniversário de nascimento do Mesmer, né? Ocorreram, e todo ano ocorria, 2 banquetes, e ele tinha sido convidado para participar de um desses banquetes, né? E no nosso último encontro, ele disse que o Dr. Duplanty, que era que coordenava esse evento especificamente em que ele compareceu, ele fez um discurso, né? E aí ele está falando aqui exatamente sobre esse discurso, né, em que os espíritas, ou a doutrina espírita, não era criticada naquele evento, né? Sim. Então ele fala assim: longe disso, num discurso notável e por isso mesmo aplaudido, o Dr. Duplanty proclamou em alta voz o respeito que se deve ter pelas crenças sinceras, ainda mesmo que não as compartilhemos. Sem se pronunciar pró ou contra o espiritismo, fez observar sabiamente que os fenômenos do magnetismo, ao nos revelarem uma força até então desconhecida, devem tornar-se ainda mais circunspectos em relação aos que se podem ainda revelar, e que, pelo menos, seria imprudência negar os que não compreendemos ou não podemos constatar, sobretudo quando se apoiam na autoridade de homens honrados, cujas luzes e cuja lealdade não poderiam ser postas em dúvida. Então, foi uma chamada de atenção importante do Dr. Duplanty, né? Porque os vaidosos magnetizadores já andavam fazendo críticas azedas, né? E por diante. Bom, são palavras sensatas que agradecemos ao Sr. Duplanty. Contrastam singularmente com as de certos adeptos do magnetismo, que de forma desrespeitosa cobrem de ridículo uma doutrina que confessam não conhecer, esquecendo eles mesmos que outrora foram alvo de sarcasmos. Quer dizer, os magnetizadores foram alvo de sarcasmos no passado, né? Que também foram enviados aos hospitais de alienados e perseguidos pelos céticos como inimigos do bom senso e da religião. Então, mesmo que fizeram com eles no passado, eles estavam querendo fazer com os adeptos do espiritismo, sim. Naquele momento. Hoje, que o magnetismo se reabilitou pela própria força das coisas, que dele não mais... eu me perdi aqui um pouquinho. Hoje, que o magnetismo se reabilitou pela própria força das coisas, que dele não mais se ri,
que se pode, sem temor, confessar-se magnetizador, é pouco digno, pouco caridoso para eles usarem de represálias contra uma ciência irmã da sua. Então, assim Kardec via, né, a doutrina espírita como sendo uma ciência irmã do magnetismo, né, contra uma ciência irmã da sua, que não lhes poderia prestar senão um salutar apoio. Então, se eles tivessem a boa vontade de estudar a doutrina espírita, exatamente, eles iriam verificar que o magnetismo estava muito mais completo agora, né? Que os ensinos do magnetismo, que as descobertas do magnetismo, agora estavam muito mais completos com a doutrina espírita. Né? Não atacamos os homens, dizem os magnetizadores, né? Não atacamos os homens, somente rimos daquilo que nos parece ridículo. Mas o que nos parece ridículo não é ridículo só porque nos parece. Exatamente. Né? Então, somente rimos daquilo que nos parece ridículo, aguardando que a luz se faça para nós. Aí Kardec prossegue dizendo o seguinte: em nossa opinião, aí é a opinião do Kardec, né? Em nossa opinião, a ciência magnética que professamos há 35 anos, então aqui ele está em 1858 e diz que professa o magnetismo há 35 anos. Tá? Então, assim, em nossa opinião, a ciência magnética que professamos há 35 anos, só reforçando que o Espiritismo tinha surgido no ano anterior, em 1857, né? No ano anterior a esse momento da Revista Espírita, que é de 1858. Sim. Então, o Espiritismo tinha surgido no ano anterior. E ele disse, bom, eu professo o magnetismo há 35 anos. Né? Então, em nossa opinião, a ciência magnética que professamos há 35 anos deveria ser inseparável da seriedade. O Espiritismo também deveria ser inseparável da seriedade. Exatamente. Né? Parece-nos que a sua verve satírica não falta combustível neste mundo, não tomando como alvo as coisas sérias. Esquecem-se, pois, de que contra eles foi usada a mesma linguagem, que também acusavam os incrédulos de julgarem levianamente e que diziam, como nós agora, por nossa vez, paciência, rirá melhor quem rir por último. Interessante que em 1858 já existia esse provérbio, né? Quem ri por último ri melhor, né? Exatamente. E fala assim, paciência, rirá melhor quem rir por último. Então, está dizendo assim, hoje os espíritas têm que dizer aos magnetistas, né, que quem ri por último ri melhor, né, já que a doutrina espírita estava sendo ridicularizada por alguns magnetizadores. Bom, mas a respeito então desses banquetes magnéticos, era isso que nós tínhamos para ver. E nós vamos prosseguir então agora com a revista de julho de 1858. Já passamos. Já estamos no segundo semestre. Quase na metade. Né? Já estamos no segundo semestre. É isso aí. Né? Então, como a gente previu, mais 3 encarnações a gente chega a 1868. Exatamente. Né? Bom, então aqui o tema é a inveja. E é uma dissertação moral ditada pelo Espírito São Luís ao senhor D. Pontinho. Então não foi identificado qual foi o médium, né? Exatamente. Nós já vimos lá, e nos nossos inícios de estudo da Revista Espírita, em Kardec explica por que ele evitava identificar o nome dos médiuns, né? Até porque a doutrina não era dos médios, e depois para evitar vaidades, na fama, nessa coisa toda, né? O grande problema é que o médium, ele é um ser como qualquer um. Sim. Então ele está, vamos dizer assim, propenso à vaidade, à inveja. Então, se você não se percebe como uma pessoa comum, você sofrerá a ação desses produtos, desses sentimentos. Uhum. Então, o fato é que Kardec, por uma série de razões, não evitava colocar o nome do médium. Sim, então, está certo. Dissertação moral ditada pelo Espírito São Luís ao senhor D. Em uma das sessões da Sociedade, e aqui refere-se à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, São Luís nos havia prometido uma dissertação sobre a inveja. O senhor D, que começava a desenvolver a mediunidade e ainda duvidava um pouco, não da doutrina, de que é um dos mais ferventes adeptos, e que a compreende em sua essência, isto é, do ponto de vista moral,
mas da faculdade que ele se revelava. Ele duvidava da própria mediunidade, né? Sim. Ele invocou São Luís em seu nome particular, dirigindo-lhe a seguinte pergunta. Então, esse médium novato, ele invocou São Luís de modo particular, ele não fez na reunião, né? Então ele falou assim, ó, poderias dissipar minhas dúvidas e inquietações a respeito de minha força mediúnica, escrevendo por meu intermédio a dissertação que havias prometido à sociedade para terça-feira, 1º de junho? Então, esse médium iniciante estava na reunião de 1º de junho, quando verificou que São Luís, através de um outro médium, havia prometido escrever algo sobre a inveja. Sim. Então, ele duvidando da própria mediunidade, ele pediu a São Luís se São Luís pediu particularmente, se ele podia escrever a mensagem. Em pensamento, né? Se ele podia escrever a mensagem sobre a inveja através dele, né, para que ele pudesse ajudá-lo a se convencer melhor da mediunidade dele, Sim. né? E aquilo não era invenção da cabeça dele, esse tipo de coisa. Aí São Luís responde, sim, para te tranquilizar o farei. Então, obviamente, que São Luís atende ao pedido dele é porque identificou valores dele. Né? Tinha méritos. Isso, né? Foi então que o trecho seguinte foi ditado. Faremos notar que o senhor D. dirigiu-se a São Luís com um coração puro e sincero, sem segundas intenções, condição indispensável a toda boa comunicação. Não era uma prova que fazia, ele não queria testar o São Luís, ele queria testar a ele próprio, né? Sim. E se a gente quiser testar os espíritos, a gente não consegue nada, tá certo? Não era uma prova que fazia, duvidava apenas de si mesmo, permitindo Deus que fosse atendido, a fim de dar-lhe os meios de tornar-se útil. Porque quanto mais ele se sentisse seguro como médium, mais útil ele seria, né? Perfeito. Hoje, o senhor D. é um dos médiuns mais completos, não só pela grande facilidade de execução, como por sua aptidão em servir de intérprete a todos os espíritos. Como o Chico Xavier, né? Espírito Exato. inferior, espírito superior. Qualquer um. Isso, né? Então, servir de intérprete a todos os espíritos, mesmo aqueles de ordem mais elevada, que se exprimem facilmente e de boa vontade por seu intermédio. São essas, sobretudo, as qualidades que devemos procurar no médium e que podem sempre ser adquiridas com paciência, vontade e exercício. Né? Então, principalmente observem exercício. Isso, né? E obviamente que a gente, numa interpretação sistêmica, né, ou no conjunto da doutrina espírita, a gente sabe que influencia muito como nós levamos a nossa vida particular. Sim. Né? Se nós somos vulgares, nós somos caridosos, então tudo isso vai levar que os espíritos superiores se identifiquem ou não, né, conosco. Perfeito. Né? Então são essas, sobretudo, as qualidades que devemos procurar no médium e que podem sempre ser adquiridas com paciência, vontade e exercício. O senhor D. não necessitou de muita paciência. Havia nele a vontade, muita paciência no sentido de ter que esperar muito tempo. Uhum. Rapidamente ele se desenvolveu. Né? Exato. Então o senhor D. não necessitou de muita paciência. Havia nele a vontade e o fervor, unidos a uma aptidão natural. Bastaram alguns dias para levar sua faculdade ao mais alto grau. Eis o ditado que lhe foi dado sobre a inveja. Agora, como a gente aprende no Livro dos Médiuns e em outros livros doutrinários que tratam da mediunidade, se a gente está tentando desenvolver a mediunidade, o tempo passa, não desenvolve nada, desiste porque não é esse o seu caminho. Né? Ainda não chegou a hora. Enfim, não foi isso que você programou. Né? E existe uma série de razões. Né? Às vezes você pensa que ser médium é uma beleza para sustentar a fé e daí por diante, mas às vezes através da mediunidade você ia conseguir uma bela de uma obsessão. Exatamente. Né? Então, eis o ditado que lhe foi dado sobre a inveja. Então, São Luís, através do médium Senhor D., né, trouxe esse ditado a respeito da inveja. Tranquilo? Tranquilo. Isso aqui não te interessa, que você não é invejoso. Não, certo? absolutamente. A maioria dos espíritas não são invejosos. De jeito nenhum. Mas vamos lá o que disse o São Luís. Disse, vede este homem. Seu espírito está inquieto. Sua infelicidade terrestre está no auge. Inveja o ouro, o luxo e a felicidade
aparente ou fictícia de seus semelhantes. Seu coração está devastado, sua alma secretamente consumida por essa luta incessante do orgulho e da vaidade não satisfeita. Carrega consigo, em todos os instantes de sua miserável existência, uma serpente que acalenta no peito e que sem cessar lhe sugere os mais fatais pensamentos. Aí, ele agora tem 2 pontos, né, porque abre um aspas, né, então seriam os pensamentos que estariam, né, sendo produzidos por esse homem. Né? Então, assim, terei essa volúpia, essa felicidade, né, felicidade que o outro tem, a questão é de inveja. Né? Então, terei essa volúpia, essa felicidade, não obstante, isso me é devido como aos outros. Sou homem como eles. Por que seria deserdado? Aí fecha aspas. Isso acontece muito no dia a dia, até com criaturas simples, operários, né, que conhecendo... Porque ele conseguiu e eu não consigo. Isso, Por que tudo na minha vida tem que ser tão difícil? Exatamente. Né? Eu que já passei fome, já passei sede, né, e continuo ainda, nada dá certo na minha vida. Né? Eu só consigo ganhar o pão de cada dia. Exatamente. Né, com inveja dos outros que têm um carro, etc. Né? Bom, e se debate, prossegue São Luís, e se debate na sua impotência, atormentado pelo horrível suplício da inveja. Feliz ainda se essas funestas ideias não o levarem à beira do abismo. Então, tão insatisfeito que ele está com a situação dele comparada com a situação do outro, ele pode chegar à loucura, ao suicídio, né, e por diante. Entrando nesse caminho, ele se pergunta se não deve obter, pela violência, o que julga ser-lhe devido. Né? Roubando, né? Roubando. Né? Isso é bem atual também, isso daqui, né? De ser desonesto, já que os desonestos estão se dando tão bem, né? Exatamente. Então, entrando nesse caminho, ele se pergunta se não deve obter, pela violência, o que julga ser-lhe devido. Se não irá expor aos olhos de todos o horrendo mal que o devora. Se esse infeliz apenas tivesse olhado para baixo de sua posição, olhar para essa multidão de seres, né, que sofre muito mais do que nós, né? Então, se esse infeliz apenas tivesse olhado para baixo de sua posição, teria visto o número daqueles que sofrem sem se lastimarem, e ainda bendizendo o Criador. Porquanto a infelicidade, isso aqui é um pensamento, né, que eu gravei, né, quando eu li isso aqui, porque é algo que, aquelas pérolas, né, que a gente de repente descobre, né? Então ele fala assim, se esse infeliz apenas tivesse olhado para baixo de sua posição, teria visto o número daqueles que sofrem sem se lastimarem, e ainda bendizendo o Criador. Porquanto a infelicidade é um benefício de que Deus se serve para fazer avançar a pobre criatura até o seu trono eterno. Então, obviamente, o São Luís aqui utiliza uma linguagem bem típica do catolicismo, né, do trono de Deus, esse tipo de coisa, mas o que eu achei interessante é que ele diz assim, a infelicidade é um benefício de que Deus se serve para fazer avançar a pobre criatura até o seu trono eterno. Então a gente vive, né, como grande parte vive, a rogar a Deus melhor sorte, né? Ou ganha para ganhar na loteria, ou para arrumar um melhor emprego, enfim, para que algo aconteça, né, para que ele abra um comércio e se dê muito bem e fique rico, e ele observa que ele não recebe esse tipo de ajuda. Né? Só que essa ajuda poderia, a probabilidade dessa ajuda ser para ele espiritualmente se complicar, né? Essa ajuda seria muito grande. Né? E daí o Criador manter-nos nessa situação de infelicidade, entre aspas, porque essa infelicidade é a que mais, infelicidade terrena, é a que mais poderá nos ajudar em termos de crescimento espiritual. Muitas vezes essa infelicidade, lá na frente ele vai lucrar, vamos dizer, ele vai ganhar, vai progredir, e ele valoriza o que ele vai ganhar. Então muita gente ganha situações melhores, mas depois de passar por muito sofrimento, né? E ele valoriza, ele não esquece o que ele passou para
adquirir aquele benefício. Sim. E aqui a gente está tratando da inveja, né? Mas é muito comum que quando você obtém uma posição invejável, ou seja, uma posição daquelas em que as criaturas passam a te invejar, você desenvolve um outro grande problema, que é da vaidade. Sim. Né? Porque eu consegui, porque eu sou bom, né? Porque eu me esforcei, porque isso, porque aquilo, e aí passa muitas das vezes a ser insensível, né? Quem quiser que lute também, não é muito, exatamente. Não é muito comum isso acontecer. É demais. Né? Então, se a gente não obtém a ajuda dos espíritos, né, que são os auxiliares de Deus, né, para que nós obtenhamos facilidades, né, condição social, né, mais interessante, né, mais fácil, é porque sabem eles que melhor para nós é continuarmos buscando o pão de cada dia. É verdade, né? Porque eles sabem perfeitamente que nós ainda temos essas qualidades, inveja, ódio, e poderia isso nos perturbar, ganhando uma loteria esportiva. A gente vê alguns casos aí, né, pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo novamente, incrivelmente perderam tudo e se tornaram pobres. E às vezes perdem tudo materialmente e espiritualmente. Exatamente. Né? Porque durante esse período fazem tantas besteiras. Né? Exatamente. Bom, e aí vai concluindo o texto, né, que o São Luís deu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através do médium Senhor D, né, a respeito da inveja. Ele conclui dizendo o seguinte, e ele conclui, e a gente vai ter que concluir também, né? Também, é bom porque termina ali, né? E o nosso tempo está terminando, né? Então, São Luís termina o texto sobre a inveja dizendo o seguinte: fazei vossa felicidade e vosso verdadeiro tesouro na terra em obras de caridade, né? Então a verdadeira felicidade, né? Em obras de caridade e de submissão. Nós andamos falando em outros programas sobre o comportamento que parece que Deus não tolera de maneira alguma, é a nossa rebeldia. A submissão às leis divinas é algo muito importante. Exatamente. Né? A gente não se rebelar como se Deus fosse culpado das nossas quedas. Né? A gente briga com Deus. Então, fazei vossa felicidade e vosso verdadeiro tesouro na terra em obras de caridade e de submissão, as únicas que vos permitirão ser admitidos no seio de Deus. Obviamente que aqui está se referindo às esferas superiores, etc. Né? Essas obras do bem farão a vossa alegria. E é interessante que, por mais pobres que nós sejamos, materialmente falando, nós podemos nos dedicar às obras do bem, né? Quantas obras do bem estão aí carentes de uma presença física, né? De um auxílio, né? Então, essas obras do bem farão a vossa alegria e a vossa felicidade eternas. A inveja é uma das mais feias e mais tristes misérias de vosso globo. A caridade e a constante emissão da fé farão desaparecer todos os males, que se irão um a um à medida que se multiplicarem os homens de boa vontade, que a vós se seguirão. Amém. Né? Concluiu então o São Luís com essa expressão também bastante católica, né? Amém, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, para a gente fica a orientação dele, né, nessa conclusão de que a infelicidade é um benefício de que Deus se serve para fazer avançar a pobre criatura, e de que a felicidade que nós devemos procurar a caridade deve vir através das obras de caridade. E é por isso que eu digo que o nosso planeta ainda é de prova e expiação. Amigos, estamos terminando essa jornada, esse estudo, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, e agradecendo ao Pablo pelo trabalho que ele exerceu. Vamos participar do Clube da Fraternidade. Vamos participar do Clube da Fraternidade. Tragam os novos sócios. Vamos diminuir esses 800 para 0. Ligando pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.